Fique em pé, por gentileza. Vamos falar com Deus neste momento. Meu Deus amado, estamos aqui na sua presença, Senhor querido. Em mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos favorece de estarmos na sua casa, meu Pai, na sua presença. Gratos, meu Deus, por mais esse dia. Gratos, meu Deus, pela vida, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos favorecido. O Senhor tem nos dado graça, meu Deus, o Senhor tem nos derramado da sua unção, meu Deus, para poder dar conta, meu Deus, de tantas coisas, meu Deus, vencer tantas situações, romper, meu Deus, tantas muralhas. O Senhor tem nos ajudado, meu Pai, todo o tempo, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te pedimos, derrama, meu Deus, da tua unção sobre nós. Derrama, meu Deus, para que nós possamos cada dia mais nos aproximar da sua face, meu Pai, nos aproximar do Senhor, meu Deus, buscando não a sua mão, meu Deus, mas um relacionamento profundo com o Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos, meu Deus, da energia que vem do Senhor, da paz que vem do Senhor, da alegria que só vem do Senhor, meu Deus. Então eu peço, abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa, meu Deus, com força, com autoridade, com autoliderança, com autogoverno, com foco, Senhor. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão tão desfocadas, meu Pai, ou quando têm um foco, são focadas na coisa errada. Nos ajuda a ver, Pai. Nos ajuda a limpar a nossa mente. Nos ajuda a centrar, meu Deus, os nossos pensamentos nas coisas corretas, Senhor. Nos ajuda, derrama do seu poder sobre nós, Senhor. Se fizermos algo, meu Pai, que temos entristecido o teu Espírito Santo, nos perdoa, Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, meu Deus, porque falhamos, erramos, mas o Senhor sabe dos corações. O Senhor analisa os corações. E eu quero, meu Deus, em união com cada um aqui, meu Deus, eu quero que o Senhor encontre, meu Pai, essa sinceridade. Nós erramos, meu Pai, mas nosso coração está aberto para o Senhor, meu Deus. Nós podemos falar coisas erradas, às vezes pensar coisas erradas, ter reações erradas, meu Deus, mas nós queremos o Senhor. Nós queremos te agradar. Nós não queremos estar distantes da sua presença, nós não queremos que o Senhor se afaste de nós, Pai. Pelo contrário, nós queremos estar próximos, sentir, meu Pai, do nosso acordar ao nosso deitar, que nós possamos ter esse envolvimento, lembrar do Senhor o tempo todo, porque o Senhor espera isso. O Senhor quer fazer parte da nossa vida, o Senhor quer fazer parte dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos, o Senhor quer fazer parte das nossas palavras, o Senhor quer fazer parte de tudo, Pai. Então eu peço, Senhor, abra as mentes de cada um, nos fortaleça, para estar, meu Deus, no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, para que nós não venhamos a perder tempo, mas como nós ouvimos na sua palavra, meu Deus, aprender a discernir os tempos, meu Pai. O tempo de falar, o tempo de ficar quieto, o tempo de orar, meu Deus, o tempo de guerrear. Cada tempo tem um tempo, meu Pai, nós precisamos discernir, como a tribo de Issacar, meu Pai, discernir os tempos. Nem tinha um exército tão poderoso, meu Pai, mas tinham homens sábios, que valiam por muitos milhares de homens poderosos e soldados corajosos, porque tinham cabeças, líderes sábios, pessoas sábias, pessoas usadas que tinham um talento, um dom vindo do Senhor. Então derrama sobre nós, meu Pai, esse talento, esses dons, para que possamos ser homens e mulheres cada dia mais abençoados e abençoadores, Senhor. Eu peço, abençoa cada um de nós. Eu peço a tua bênção sobre mim, sobre cada um que está aqui comigo, cada um que está pela rádio, cada um que está pela transmissão. Que o Senhor possa nos conduzir, meu Deus, deste culto em diante, neste trabalho, como lá fora, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, no nosso lar. Que o Senhor possa nos favorecer, nos ajudando a dirigir a nossa vida para o rumo correto, meu Pai, para finalizar este ano
sem dúvida, meu Deus, de longe o melhor das nossas vidas. Se ano passado foi incrível, meu Deus, esse nós cremos num poder ainda maior, meu Deus, e ano que vem, então, nós nem conseguimos imaginar, meu Pai, porque essa é a vida, meu Pai, daquele que te busca. Esse é o resultado daquele, meu Deus, que não se distrai com besteiras, mas está lá focado dia após dia, meu Pai. Por mais que possamos algumas vezes, meu Deus, pensar que está tão longe, não está, Senhor. Porque nós não paramos de andar, e cada vez mais que nós andamos, mais nós nos aproximamos, porque nós não paramos de andar, de plantar, de insistir, de resistir. Essa é a nossa fé, meu Pai. Essa é a nossa fé, a fé no Deus poderoso. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos, nós precisamos do Senhor, meu Deus. Eu peço um dia poderoso de definições para cada um de nós. Amém. Mais um dia abençoado que Deus nos dá, mais uma oportunidade. Eu quero aqui começar lendo a partir de Isaías 61. A promessa do Senhor sobre as nossas vidas. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar, fala pessoal, boas novas aos pobres. Boas novas, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, e Ele nos ungiu para levar as boas notícias às pessoas, àqueles que estão pobres de espírito, estão amargurados, estão vazios, estão tristes. O Senhor nos ungiu para levar essas boas novas. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar para que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas. Aquilo que estava acabado, destruído, vão reconstruir aquela família, aquela vida financeira, a saúde. Restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas há gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, vai ficar por cima, não vai ficar lá sob o jugo da opressão do ímpio, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, homens de Deus, ministros do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Fala pessoal, em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro e sua alegria em sua terra. E diga, e alegria sem fim. Pois eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei o meu povo fielmente, farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo. Todos o louvarão. Será como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda parte. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Essa é a promessa do Senhor. A partir do momento que nós aceitamos Jesus e nós dedicamos a nossa vida
Olha quantas coisas poderosas, o dia, o tempo do favor do Senhor, levar as boas novas, vão ser ministros, homens de Deus, ou não vão trabalhar para o ímpio, mas o ímpio trabalhando para o justo, trazendo as riquezas que estão nas mãos do ímpio, trazendo para as mãos do justo. Isso nós só alcançamos através de decisões. Todas essas bênçãos estão à nossa disposição, todas essas promessas estão à nossa disposição. Mas não é simplesmente falar, não é simplesmente estar aqui na palavra que elas vão acontecer na nossa vida. São decisões. Olha aqui em Lucas 4. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado como de costume e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, que acabamos de ler. E ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar aos cativos que os cativos serão soltos. Os cegos verão. Traz para a nossa vida isso. Ele veio, o Senhor Jesus veio para anunciar aos cativos que serão soltos. Quanto tempo nós permanecemos cativos? Alguns até poucos dias. Às vezes alguns até no dia de hoje ainda estão cativos em alguma área da vida. Ainda estão amargurados, ainda carregam medos, ainda carregam insegurança na vida. É chegado o tempo de anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão. Quantos que acham que têm discernimento, não tem nada, estão cegos. Quantos que estão nas igrejas estão cegos, porque não têm o espírito certo, estão cheios de si mesmos, estão com vendas nos olhos. Os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de sua graça que saíam de seus lábios. Muitos ficam desse jeito. Mas olha aqui o diabo. Contudo perguntavam: espera aí, não é esse o filho de José? Acabou o encanto. Acabou o encanto. Agora mudou a pessoa, agora eu tenho noção de quem é, que não é o cara importante, não é o doutor fulano, não é o doutor cicrano, não é um empresário tal. Ah, é o filho de José. Ah, o carpinteiro, como a bispa diz, não foi aquele que fez minha mesa, fez minha cozinha? É o filho do José. Ah, então, joga tudo fora. Joga tudo fora, chega de boas novas, chega de soltar os cativos, chega dos cegos verem, chega dos oprimidos serem libertos, chega do favor de Deus, porque só foi o filho de José que falou. Quantas vezes nós não tratamos a palavra desse jeito? Ouvimos, tomamos posse de um monte de coisas, das promessas do Senhor, mas vem a maldita distração. Fala comigo, distração. Distração com inutilidades. Todo mundo aqui ficava olhando para Jesus, todos falavam bem dele, estavam, nossa, que sabedoria. Já começou que Jesus chegou já sabendo manusear bem a palavra. Será que nós sabemos manusear bem a palavra? Será que sabe, abre tal lugar? Eu sei. A gente precisa saber. Você tem que ter sua Bíblia, você tem que conhecer a palavra, você não pode ficar somente com o que é passado no culto, você tem que ter a sua rotina, a sua disciplina com o Senhor. Isso daqui é só para a gente agilizar o processo. Mas se a gente não sabe mexer aqui, se a sua Bíblia... Esses dias a gente estava até numa reunião onde... de alguns, esse paradigma, como um dia caiu para mim, caiu para outros.
numa reunião dos internos que nós fazemos. A sua Bíblia tem que estar, tem que ser, não tem nada, você não bota nada em cima da Bíblia, você não joga a Bíblia no painel, você não coloca ela de qualquer maneira, mas você tem que gastar ela. Você não pode ter folhinha grudadinha, sua Bíblia não pode estar branca, sua Bíblia tem que estar coloridinha, marcada, com algumas anotações, com respeito. Você precisa conhecer a palavra. O que isso mexeu com você nesse dia? O que esse versículo te trouxe? Você tem que para que um dia você volte aqui, puxa, nesse momento eu estava assim, me passou isso, eu tive essa revelação da palavra. Então nós precisamos ter zelo, sede, fome do Senhor. Então Jesus chegou na sinagoga como de costume, então ele estava sempre na igreja. Pegou a palavra, achou o lugar que ele queria. Hoje se cumpre essa profecia. Hoje chega o dia do favor do Senhor. Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Isso é fé. Porque muitos começaram a crer, puxa, é verdade. Eu quero as boas novas. Eu estou pobre de espírito. Eu estou infeliz, eu estou com um monte de situações na minha vida, mas eu quero esse favor do Senhor. Se o Senhor falou lá para Isaías, eu quero esse favor na minha vida, eu quero essa libertação, eu quero enxergar, eu quero essa liberdade. Mas aí vem o diabo com as suas setas, é o filho do José. Acaba todo o encanto, acaba toda aquela fé, aquela sede, aquela fome pelo Senhor, acabou. É o filho do José, puxa, estava tão bom até agora, até eu saber quem era. Puxa, achei que era o pastor que veio de tal lugar lá, aquele pastor americano, tal. Não, mas é só o filho do José. Infelizmente, muitas vezes nós vemos as pessoas desse jeito. Pessoa até começa, mas aí vem o diabo, é como a parábola do semeador. Lançou, é como aquele que começa a se distrair com as bênçãos, são sufocados pelos espinhos, pelas situações, pelas riquezas, pelas distrações, de quem falou, de onde de para onde vou, não sei. Começa a desfocar. Aí como é que nós vamos ver o tempo do favor? Como é que nós vamos viver, ser esses instrumentos? O Senhor me ungiu para levar vida, levar boas novas, boas notícias, esperança para os pobres, para os aflitos, para os instáveis, os amargurados, os tristes, os deprimidos, os traumatizados. Eu já falo isso, já falei já algumas vezes. Se você não tem ainda o hábito de assistir os destinos, você tem que ter o hábito. Isso pode mudar a sua vida. Te fazer ser grato, te abrir a mente, para você não achar que você foi o mais sofredor do universo, para que você não olhe para a sua vida, puxa, não tem jeito, não tem saída. Tem saída. A saída é aqui. Quando você se volta para o Senhor de verdade, quando você assiste os destinos, tanta desgraça, tragédia, abusos, miséria, violência. O que significa isso? É o mundo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Aquilo continua acontecendo todo dia, o tempo todo. Mas por que você não vive mais aquilo? Porque o Senhor te coloca numa bolha e te protege. Do contrário, é a mesma coisa, é humilhação, é violência, é abuso, é ofensa, é diminuindo as pessoas, é o tempo todo, o dia inteiro. As crianças continuam sendo oprimidas, abusadas, as mulheres continuam sendo violentadas, os homens continuam fracos, continuam sendo abusados, os meninos.
As pessoas continuam lá odiando as pessoas. As pessoas continuam lá falando que o sujeito não vai virar nada, que é um derrotado, é um Zé Ninguém, é um fracassado. As pessoas continuam acreditando nas mentiras do diabo. Então, se isso não está mais acontecendo, é porque o Senhor já começou a fazer há muito tempo, te tirando daquele lugar, daquele contexto. Ah, mas minha vida tem tanta coisa, mas olha onde você estava. Aprenda a ser grato. Aprenda a parar de ser distraído. Aprenda a parar de olhar para as pessoas. Olha para o Senhor. Todo mundo estava olhando para o Senhor quando tiraram os olhos e perguntaram: quem que é esse mesmo? Enquanto estavam olhando para lá, para o altar, para Jesus falando, estavam admirados. Falavam bem dele, com as palavras de graça, de vitória, de esperança que saíam dos seus lábios. A hora que virou para o ladinho, ele é filho de quem mesmo? Quem que é esse? Ele veio de onde? É daqui? Não, é o filho do José. Ah, puxa, é ele. Então tá bom, vamos para casa já, né? Acabou? Acabou? Já vai ter dízimo, não vai? Podemos voltar já para o almoço, né? Já tá bom então, né? Obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe o senhor, viu? Quanta gente, o Senhor fala isso. Quantas cidades teriam sido salvas se tivessem o que vocês têm hoje? Sodoma e Gomorra vai ser julgado com menor rigor do que vocês. Porque vocês ouvem, mas vocês estão apegados a quem está falando. Vocês estão apegados às distrações. Nós vemos lá Jonas evangelizando Nínive, foi uma vez só e todo mundo foi salvo, porque eles não tinham nada. E veio uma palavra de vida, de esperança, as boas novas, eles aceitaram. Mas nós vemos lá, em Jerusalém, em Israel de modo geral, as pessoas desprezando porque estava muito farto. Jesus está ali, está todo dia ali ensinando, perde a graça, perde a força, perde o valor. Perde o valor. E nós vamos nos distraindo. Nós vemos naquela passagem onde tinha o homem, o paralítico de Formosa e o homem de Listra. O paralítico de Formosa, ele ouvia a palavra todo dia, ele ouvia orações todo dia, ele via pastores religiosos, obreiros todos os dias, e a vida dele nunca mudou. Já o de Listra, que não conhecia nada, viu que tinha fé para ser curado. Ele estava lá olhando, e ele foi transformado, a mente dele mudou, a fé dele mudou, e os resultados dele mudou. O resultado mudou, ele se levantou, ele creu, ele agiu, ele teve uma outra atitude. Mas o outro que estava todo dia vendo aquilo, ficou banal para ele. Estava lá há mais de 40 anos, naquela condição miserável, pedindo esmola, só perseguindo dinheiro, nunca saiu daquilo, nunca saiu da miséria. Porque enquanto nós buscamos por uma coisa que não seja Deus, nós nunca vamos nos fartar. Nós vemos as pessoas carentes emocionalmente, estão sempre buscando no outro, num relacionamento, e nunca se fartam deles, estão sempre recomeçando relacionamentos. Nós vemos pessoas que estão sempre buscando pelo dinheiro, nunca se fartam, nunca alcançam porque estão buscando no ídolo errado, estão buscando aquilo que não funciona. Mas quando busca o Senhor, aí o casamento começa a transformar. Aí a vida financeira começa a mudar. Por quê? Porque tirou o foco, parou de olhar para o lado. Nossa, que palavras maravilhosas. Mas o fulano, quem que é esse? Distraiu já. Perdeu a bênção. Perdeu. Porque começa a olhar em volta. Começa a olhar para as dificuldades, começa a olhar para o outro, olhar para aquilo que não aconteceu ainda e tira o olhar do Senhor, aí não vai viver.
É chegado o tempo do favor do Senhor. Que favor? Não sei, estou distraído. Estou querendo saber quem é que está falando e não o que está sendo falado. E muitos estão assim. Estão nas igrejas, estão acomodados. Aqui em Levítico, olha que palavra fantástica. Se quiserem, você pode escolher sim ou não. É o livre-arbítrio. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam os meus estatutos. Então, você quer viver bem? Tem um procedimento, algo que funciona. É igual um manual de instruções. Você pode fazer do seu jeito, não vai funcionar. Você segue o manual, vai funcionar. Assim é a vida com Deus. É assim a palavra de Deus. Esse é o nosso manual de vida. Então, se você quiser, se não quiser, é uma escolha sua. Mas se você quiser viver seguro na terra, siga os decretos e obedeça os estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas, vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Olha, quem não quer uma vida dessa? Talvez vocês perguntem, o que comeremos no 7º ano? Oh, olha aqui querendo olhar para o lado. Olha aqui é uma duvidazinha, olha o diabo lançando a série. Então, mas e se isso não der certo? Mas se não acontecer desse jeito? O que comeremos no 7º ano, já que a gente vai plantar até o 6º? Uma vez que não temos permissão de semear nem de colher nesse ano. Fala comigo, pessoal. Podem ter certeza. É o Murilo que disse, ó, confia em mim, tenha certeza. É o Murilo? Quem falou isso? Deus falou, pode ter certeza, fique em paz. De que no 6º ano, eu lhes enviarei a minha bênção. De modo que a terra não produzirá para mais um ano. Vai produzir para quanto, pessoal? Para 3. Não, podem ter certeza. Então, mas no 6º ano, como é que a gente vai comer, hein, no 7º? Fique em paz. No 6º ano, lhes enviarei a minha bênção de modo que a terra produzirá o suficiente para 3. Então, no 8º ano, quando semearem seus campos, quando você for começar a recomeçar o processo, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita no ano novo. Então, no 8º ano você começou a plantar, então vamos colher, vamos esperar dar o tempo agora, estou comendo. Tá? Vai começar a colher, ainda estou comendo outra ainda. Mas isso acontece por quê, pessoal? Quando eu obedeço, quando eu tenho fé, e fala comigo, fé é foco. De fato, ainda estarão comendo desta colheita quando fizerem a nova colheita no 9º ano. No 9º, então do 6º para o 9º você já está garantido. E do 9º, então você vai ter 2 colheitas, porque você já vai estar comendo daquele ano, do 8º, e mais aquele do 6º. Então é fé. Fé é foco. Mas é foco na coisa certa. Mas nós vemos as pessoas que é quase disléxico para as coisas de Deus. Não tem foco para as coisas de Deus. Mas na hora que fala, não vai dar certo. Esse problema aqui, veio essa doença, essa sentença, essa dívida, essa ação judicial, aí o foco fica naquilo. Então, para Deus, o foco quase desaparece. Aí fica perdido, distraído. Quem é esse? É o filho do José? Mas fala do problema então. Fala do problema para ver se muitos não ficam só olhando dia e noite. Não come, só pensa no problema. Não dorme porque só pensa no problema. Ô meu amigo, você não aprendeu com a palavra? Talvez não, porque você não manuseia a palavra. Mas se você já pegou a palavra, se você lembrar de algum culto que talvez você tenha estado acordado naquele dia, o Senhor Jesus falou, se você tiver preocupação, se você ficar muito preocupado, não vai mudar nada. Não vai aumentar 1 hora no seu dia, você não vai ficar mais alto, não vai acontecer nada. Então, por que eu vou ficar perdendo a minha vida fazendo isso? Por que eu vou ficar focando? Eu tenho que ter foco, sim, vamos trabalhar o foco.
mas na coisa certa. Porque nós temos a tendência maligna de querer focar somente nas coisas inúteis. E se nós focamos nas coisas inúteis, como é que nós teremos uma grande vida? Se nós ouvimos a palavra, se vocês quiserem viver seguros, abençoados, etc., obedeçam as palavras, os estatutos, os mandamentos, a direção que você tem recebido. Mas aí vem aquela dúvida, mas o que comeremos no 7º ano? Mas e se Deus não fizer? Mas e se der errado? Vixe, mas a dívida está muito alta. Ah, mas o fulano já está querendo assinar o divórcio. Ah, mas essa doença me deu 6 meses de vida. Mas e se Deus não fizer? E aí? Se você já acha que está perdido, o que é que você perde em confiar em Deus? Aí que está. Se o negócio é tão feio assim, aí as pessoas têm aquele hábito, né? Aquele reflexo condicionado. Ah, porque agora só Deus. Então tá beleza. Podem ter certeza, ó Deus falando de novo. Podem ter certeza, então. Se é só por Deus, então pode ter certeza que vai enviar a minha bênção. Ó. No 6º ano, eu lhes enviarei a minha bênção. Ah, tá difícil, tá complicado, é só Deus. Ótimo, pode ter certeza. Mas isso não depende de Deus. Isso depende de olhar para o Senhor. Colocar o foco no Senhor. Porque se eu não entendo isso, é uma vida de altos e baixos, é uma vida chata, fracassada, uma vida sem alegria, sem vinho novo, porque eu estou o tempo todo recebendo as boas novas, mas eu estou olhando para quem é esse? É o filho do José? Eu estou distraído. Hoje nós temos milhões de distrações na nossa vida. Celular, informação, trabalho, barulho de todos os lados, é caminhão, é buzina, é notificação de celular, é tudo. São milhões de distrações no nosso dia. Mas quando você foca, quando fala de uma notícia ruim, a tendência de muitos é esquecer de tudo. Não atende telefone, não come, não fala com ninguém. Por quê? Porque está separado para orar, está separado para jejuar, não. Está separado para remoer sentimentos, fica lá chorando, fica lá largado na cama, fica lá remoendo. O que vai ser, o que não vai ser, e se der errado, já deu errado, não tem o que fazer. Então veja que nós conseguimos focar quando a gente quer. Só que a gente foca do jeito errado na coisa errada. Distraídos. Quando vem aquela bad lá, aquele sentimento, aquela amargura, aí a pessoa foca, ela só pensa naquilo, problema, deu errado, já perdi, estou lascado, acabou. Por quê? Porque só faz isso. Aí faz igual a Ana do Eucana, a mãe do Samuel. Mas vamos comer, querida. Vamos, levanta. Não quero. Só está lá, remoendo, não tenho filho. A Penina não para de me atormentar, eu sou humilhada, então as pessoas falam mal de mim, porque na palavra tem isso, né? Uma preocupação, porque a Sara falou, não, agora todas vão ver que como eu sou feliz, agraciada, ninguém mais vai falar que eu sou estéril. Ou seja, o que estão falando de mim? Estou na boca do povo. Então ou seja, focado na coisa errada. Está focado, mas não na coisa certa. Está desfocado de Deus e focado na desgraça. Então isso é um treinamento. Isso é um exercício, um foco que nós aprendemos com Paulo. É aquele foco irresistível. Nós vemos olha aqui, antes de eu falar desse assunto. Provérbios 24.
Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, um homem que pensava nas coisas, que não vivia no automático. Comecei a refletir, olha a vida desse sujeito. E vi e tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se. Vamos relaxar, fica em paz, depois a gente vê isso, depois a gente olha, depois a gente trabalha, depois a gente entrega isso. Fica em paz, tem tempo. E a pobreza te sobrevirá como um assaltante, e tua mendigação como um ladrão armado. Minha vida não anda. Mas deixa, depois eu resolvo isso. Meu casamento tá uma desgraça. Vou cruzar os braços aqui. Minha vida financeira, não. Minha faculdade, não. Vou dormir mais um pouquinho, deixa eu cochilar mais um pouquinho. No culto, tem um monte de gente que adora tirar um cochilinho, que vive essa palavra, assim, realmente tem aqueles que vivem a palavra. Vamos cochilar mais um pouquinho. Dá 7 horas da noite, ele cochila. Dá 9 horas da manhã, no domingo, ele cochila. Então, o problema não é o horário. Não, acordei muito cedo. Não, o problema é o lugar. Porque com o futebol, a gente sabe aqui na Redondeza, né? Tem os porquinhos na Redondeza, assim. Aí eu tenho lá o inimigo dele lá, chupa. Mas aí não tem sono. Mas vem para a igreja, aí vamos tirar um cochilinho, vamos deitar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho. E a pobreza, a desgraça, a miséria, a separação, os problemas de saúde te sobrevirá como um assaltante. E a tua mendigação como um ladrão armado. Por quê? Deixa para depois, sem foco, sem autoliderança, sem autogoverno, com a vida bagunçada, deixa para depois. Ou não, pior, ao invés de deixar para depois, eu faço tudo, menos o que importa. Uma vez eu ouvi um cara falando de procrastinação. Ele falou assim, ele tinha que fazer um trabalho, uma monografia, que ele tinha feito uma meta mental lá. Bom, vou fazer tantas páginas, tipo 2 páginas por dia. Beleza. Em 6 meses, tranquilo. 2 páginas, tranquilo. Mas vou esperar mais um pouquinho, então, afinal tem 6 meses, né? Então vou lá, vou fazendo, aí começou, agora já não são mais 6 meses, agora já está em 4, em 3, aí foi diminuindo. Então aí de 2 páginas já tinha que fazer 10 por dia, para dar conta daquele negócio. Chegou, faltava poucos dias, ou seja, ele tinha 500 páginas para fazer em algumas horas. Aí ele falou, não, agora eu vou. Aí ele falou assim, não, espera mais um pouquinho, deixa eu só ver um negócio aqui. Ele foi para o Google Maps. Deixa eu ver lá o mapa de tal região da Índia. Olha as ideias dele, né? Aí ele abriu lá o mapa e foi olhando lá. Quanto tempo você acha que ele gastou lá? Ficou 2 horas lá. Ou seja, tudo é mais importante do que o que é importante. Como a bispa fala, se tudo importa, nada significa. Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, o que você tem que fazer mesmo? Quais são suas prioridades? Não, que eu tenho que fazer isso, tenho que acordar, tenho que fazer. Não, você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus. Você tem relacionamento com Deus? Você está ouvindo a palavra? Você está orando? Oh, meu Deus, igual o pessoal brinca, né? Vai orar, está morrendo de fome, senta na mesa. Oh, meu Deus, é a mesma de ontem. E vamos comer. Porque, não, abençoa, calma, respira. Tira o celular da mesa. Não deixa ele perto da sua família. Conversa. Né? O negócio mais feio que tem é quando a gente vai num shopping, vê lá as mesas, lá o pessoal na praça de alimentação, tem 3, 4 pessoas, cada um no seu mundinho. Às vezes dá a impressão que eles se comunicam por aquilo.
manda o WhatsApp para o marido, para a esposa que está na frente dele. E eu acho que acontece isso sim. Não duvido disso. Não duvido. Porque tudo se torna mais importante. Dá satisfação para os amigos do Face, dá a curtida no Instagram do amigo, mas aquilo que está na sua porta, ó, a pobreza, a miséria, a frieza, a frigidez, a separação, a dívida te sobrevirá como um assaltante. Vai chegar. Porque você não está focando na coisa certa. Você está focando em todas as outras coisas e não coloca força na coisa certa. Nossa, que palavra fantástica, lindo, tal. Ah, mas é o filho de José, perdeu a graça agora. Muitas vezes nós vivemos assim. Nós vemos os valentes de Davi, eles tinham um foco irresistível. Fala, foco irresistível. Eles tinham foco. Era um bando de homens fracassados, tristes, endividados, perseguidos, aflitos, presos emocionalmente, pobres emocionalmente, cativos emocionalmente. Mas eles viram um exemplo. Alguém que tinha foco. Aí que está a boa influência. Quais são as suas influências? Quais influências os seus filhos têm recebido? Quais influências a sua empresa tem recebido? O seu casamento tem recebido? Tem recebido a influência de homens de Deus, de pessoas de excelência, de foco irresistível? Ou será que são os amiguinhos da escola, que estão lá sendo influenciados pelo Felipe Neto, por gente top? Será? Quais são as influências do seu casamento? Ah, não, nem conversa, tal, cruza os braços, deixa quieto. Ah, é a amiguinha lá que está divorciada, tá separada, está só falando, vai mesmo, separa mesmo, você é nova. Quais as influências que nós temos recebido? Esses homens, os valentes de Davi, não eram os valentes de Davi, eles não chegaram valentes de Davi, igual muita gente fala, não, para eles foi fácil. Ah, foi fácil para o Benaia ir lá matar um leão num dia de neve na caverna. Ah, mas quem não faz isso? Para o Benaia foi fácil. Ah, para o Samar foi tranquilo, ele matou lá um monte também sozinho. Então nós vemos, eles eram um bando, não chegaram um bando dos valentes. Chegaram um bando dos preguiçosos, dos envergonhados, dos humilhados. Mas eles tiveram um foco. Eles seguiram, foram influenciados por um homem de um altíssimo foco. Um homem que tinha força, tinha agressividade para a vida, tinha foco, mas também tinha suavidade. Tocava harpa, fazia salmos, mas matava, enfrentava o leão, o gigante, o urso. Então não era desequilibrado, ele era equilibrado. Ele tinha tanto delicadeza para fazer um salmo, uma oração linda, tocar harpa. Mas como tinha autoridade, autogoverno, liderança, influência, para fazer com que aqueles homens se tornassem gente de verdade. Então nós podemos sim. Não adianta você falar, não é da minha personalidade. Não, coloca foco. Para de moleza. Para de desculpa, para de falar que não consegue. Eram 400 que não tinha nada que se aproveitava lá. E se tornaram um exército de elite, de derrotados a poderosos, de fracassados a valentes, de gente sem esperança para gente invejável, tanto que era uma competição deles. Uma competição de orgulho. Você viu que tinha os 3. Aí os outros tentavam fazer matava o leão aqui, matava o moabita, o egípcio, mas foi bom, mas não chegou ao lugar dos 3. Então esse é o alvo que nós temos que buscar. Ah, nunca vou chegar nos 3. Não, eu vou matar um leão, vou ver se eu fico famoso também, que vira uma notícia aí e fica de muita coragem. Ah, não deu certo, mas eu vou tentar. Virou o chefe da guarda, o chefe dos 30.
Então não vou ficar, puxa, tá tão longe, porque tem aqueles 3. Para. Foco irresistível. Cristo é o nosso alvo. Por que Davi foi o cara que ele foi? Porque ele amava o Senhor. Ele queria essas boas novas na vida dele. Ele ficava lá, sozinho no pasto, certamente comia sozinho, porque ninguém esperou ele para comer. Quando Samuel foi lá. Então aquilo é uma recorrência, ninguém lembrava dele. Ó, tem, não tem, se vira, vai lá, Davi, vai. Vai igual, manda o nego para a roça e você se vira aí, come o que tem, a hora que dá. Mas ele não se perdeu. Ele não ficou lá focado na tristeza, na rejeição, no abandono, no desrespeito. Não ficou focado nisso, ele focou na coisa certa. Viu lá o gigante, por que esse cara está falando isso? Está desrespeitando o exército, tal. Então, tudo bem, eu vou lá, eu enfrento ele. O Senhor me livrou do leão, do urso, vai me livrar desse daí também. Então é foco, é fé. É fé. Foco irresistível, foco. O que eu vou comer ano que vem? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Deus vai te abençoar e você vai ter para 3 anos, não vai ter para 1, só para suprir, só para fechar o buraco lá. Não, vai ter para sobrar. E você vai estar colhendo outro, e você vai estar comendo aquele outro lá. Você vai estar comendo milho antigo e colhendo milho novo. Você vai estar com o trigo antigo comendo, ele vai estar colhendo novo. Vai poder escolher, não, eu quero algo fresco hoje, eu quero milho dessa safra. Eu quero a uva, não, o vinho, eu quero um vinho mais nobre, então eu quero o vinho de 3 anos, eu não quero o vinho desse ano. Eu posso escolher. Então, se nós queremos trazer as boas novas, viver, sermos esses que foram ungidos para levar as boas novas, você leva as boas novas com sua vida, com seus exemplos. Quando nós vemos os destinos, aquelas são as boas novas. Eles nos trazem as boas novas, eles levam as boas novas para a família, para a igreja onde eles estão, para os familiares, para os desconhecidos que assistem aquilo. Puxa, minha vida não é isso então, é possível sim, claro que é possível. Quando eu olho para o Senhor, é chegado o tempo do favor do Senhor. O favor do Senhor. Nós temos o favor do Senhor, mas eu estou focado no Senhor? Nós temos a promessa do Senhor, nós temos o favor, nós podemos ser esses instrumentos, esses ministros do Senhor. Mas eu estou focado no Senhor? Eu estou focado na coisa certa? Eu posso focar em muitas coisas erradas. Mas eu estou focando no certo? O Saul vivia focado na coisa certa, ele era focado, mas na perseguição, de que o Davi queria puxar o tapete dele, de que alguma coisa estava acontecendo, esse era o foco dele. Davi não. O que eu tenho que fazer? Esse é o meu país, esse é o meu rei. Então, a minha vitória é a vitória do meu país. Então, o foco dele era esse, eu vou agradar a Deus, vou fazer o que eu tenho que fazer. Tem esses homens aqui, eles estão aqui comigo, eu vou dar o que eu tenho. Eu vou mostrar, eu fiz isso, eu agi assim, eu penso assim, eu foquei dessa maneira, foi assim que eu pensei, enquanto todo mundo pensou, vai morrer, o que vamos fazer? Esse gigante é muito alto, esse exército é muito difícil. Eu não foquei no problema, eu foquei na solução. Se o Senhor já me deu uma vitória uma vez, 2 vezes, vai me dar a terceira também. Se Deus te tirou daquela escravidão, se Deus te tirou da cegueira, se Deus te tirou da prisão emocional, da opressão, da pobreza em todas as áreas, se Deus te tirou daquilo, Ele não vai fazer mais. Se Deus te supriu nos 6 primeiros anos, Ele não vai suprir no 7º. Então, uma coisa que nesse sentido nós temos que usar uma lógica. A fé. A fé é muito mais racional do que o medo. Porque às vezes as pessoas falam, não, porque isso daí você não está falando coisa com coisa, isso daí é racional. O que é racional? O medo é racional, pessoal? O medo não é. O medo é algo abstrato, o medo é algo que a sua mente cria. Pode ver. Toda vez que você tinha um medo, nada tinha acontecido, mas você estava com medo do pior.
O amanhã não nos pertence. A preocupação não vai me dar um dia, não vai me dar uma hora, não vai me dar um minuto, não vai me fazer nenhum benefício. Pelo contrário, isso vai me trazer problemas. Então o medo é criativo. A fé, ela não é criativa. A fé é foco. O que você quer? Onde você quer chegar? Foca nisso. Tenha fé. Porque se você já fica com medo, aí vem a criatividade do diabo. Não vai dar certo, eu não sou assim, eu não consigo, o outro é mais fácil, tal. Eu começo a colocar todas as hipóteses, as conjecturas, as situações que, para eu me convencer de que está tudo bem ser um fracassado, afinal, tem tantos outros que já estão fracassados. Então, tinha os 400 aqui, eu sou só mais um endividado. Mas Davi não. Os 400 não influenciaram Davi, mas um Davi influenciou os 400. Então aí que está a diferença. Se você não tem uma boa influência, se você não tem recebido uma boa influência, então seja você a influência boa. Porque às vezes você não tem lá na sua empresa, ou não teve na sua criação um Davi que te puxasse para cima. Mas você tem a palavra, você tem Cristo. Você tem oportunidades. Você tem tantas coisas para te fazer um cara, uma mulher violentos na vida, na fé, nos resultados. Mas nós precisamos crer, focar. Olha quantas maravilhas. Todos falavam bem dele, mas aí desviou, perdeu o foco. Quem que é esse? O filho do José. Então para de perder o foco. Para de perder o foco. Para de se justificar. Aprenda a fazer o que tem que ser feito. Cristo é o seu foco. Cristo tem que ser o seu alvo. Porque com Cristo as coisas são acrescentadas. Com Cristo nós temos a liberdade. Com Cristo nós temos as boas novas. Com Cristo nós temos visão. Nós não somos mais cegos. Nós somos livres da opressão. Porque é chegado o tempo do favor do Senhor. Então como que Deus vai fazer? Fique em paz. Pode ter certeza. Tenha certeza de que o que eu tenho feito, eu vou fazer muito mais. Se eu já fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Então confia. Então vai vir o diabo e vai falar, não, não é bem assim. É assim. É assim, você quer ter paz na terra? Quer viver seguro na terra? Então segue os decretos, obedeça os estatutos. Seja tranquilo, faça isso. Só obedeça. Cuidado com a sua mente, cuidado com o seu coração, foca na coisa certa, fala a coisa certa, pensa a coisa certa, e os seus resultados serão certos. Porque você está plantando, você está produzindo, você está mostrando a Deus onde está o seu coração. Seu coração está no Senhor ou está nos problemas? Se o problema está te envolvendo, te contaminando, realmente o seu foco vai ser para aquilo. E é daquilo que você vai se alimentar. E se você se alimenta de coisas ruins, você vai sair de você coisas ruins. Você se alimenta de tristeza, de amargura, vai sair reclamação, vai sair pessimismo, porque é do alimento que você tem se alimentado. Mas se você se alimenta da fé, da palavra, da certeza, da segurança, o que vai sair de você é paz, é equilíbrio, é produtividade. Você não vai ficar parado, você vai produzir, você vai ter energia para a coisa certa, você vai colocar força nas coisas certas e não força em tantas outras coisas, como o rapaz da procrastinação. Ele tinha um TCC para fazer e ele foi deixando, colocando muitas coisas importantes na frente daquilo que deveria ser o importante. Desfocado, olhando para quem que está falando e não para o que foi falado. Ao invés de falar, nossa, que palavra incrível. É o filho do José. Perdeu aquela graça, perdeu aquela coisa, nossa, tem credibilidade. Não tem mais, porque o José é mais um, né? Ainda se fosse o governador, fosse um general. É só o filho do José. Não é ninguém muito importante. Olha aí. Quantos que perdem tantas oportunidades como esses perderam?
Às vezes a gente olha e fala, olha que povo bobo, né? Olha só, Jesus lá do lado deles e eles desprezaram. Ninguém faz isso, né, hoje em dia. É a coisa mais, infelizmente, mais fácil de acontecer. Está com Jesus, está com tanto acesso e desprezar. Então, vamos centrar a nossa mente. Vamos viver dessa maneira. Fé é foco, e o foco na coisa certa. Foco é uma questão de lógica. Se o Senhor já fez na minha vida, por que Ele não faria de novo? Ele vai fazer. Mas se eu fico lá distraído, aí vem a criatividade do diabo, que não vai fazer, como é que eu vou comer no 7º ano? Mas se já fez até o 6º, por que não vai fazer no 7º? Então, vamos usar a nossa inteligência. Você pode escolher, se quiser, viver seguro. Se quiser, se não quiser, tudo certo. A vida de cada um. Mas aí, como nós vemos aqui, em Provérbios, observei tudo isso e comecei a refletir e tirei uma lição. A gente precisa refletir sobre a nossa vida. O que eu estou fazendo? Está certo? Está me dando algum resultado? Que resultado? Resultados bons? Resultados ruins? Tudo é uma semente. A minha fé, a minha maneira de viver, de falar, de reagir, está me trazendo o que de bom? Nada. Então está me trazendo o que de ruim? Está fazendo isso. Então começa a ter claridade. Às vezes coisas que a gente estava cego, a gente começa a enxergar. Puxa vida, é verdade, eu nunca pensei nisso. Está tão claro, mas não estava tão claro. Nossa, é tão óbvio, mas não estava óbvio. Mas quando você para, reflete, puxa vida, esse jeito de falar não me ajuda em nada. O jeito de eu tratar as pessoas assim não funciona em nada. A prioridade que eu dou para Deus é bem desagradável. Eu não gostaria que ninguém me priorizasse dessa maneira como eu priorizo a Deus. Então, as vendas começam a cair. As coisas começam a se abrir. Puxa, verdade, olha só, a negligência, olha a procrastinação, olha a incredulidade, olha a preguiça. Vou cochilar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho, depois eu vejo isso, depois eu assisto lá, tal. Não. Uma vida de vencedor, uma vida vitoriosa, ela precisa ser o que o pessoal fala? Intencional. Vida intencional. Para eu ter uma vida vitoriosa, ela precisa ser intencional. Não posso fazer igual o preguiçoso. Deixa para lá, depois eu vejo isso, olha lá, cheio de planta crescendo, espinho, terra todo bagunçado, o muro derrubado. Por quê? Porque deixa quieto, tá tudo bem, depois eu vejo, aí só acumula. Então, uma briguinha aqui, que daqui a pouco está uma semana sem conversar. É uma dívidazinha aqui, porque eu estou com impulsividade, eu estou querendo, porque vai que não tem mais. A dívida voltando. Não, vou cortar todos os cartões. Não, mas agora dá para fazer Pix. Então não precisa do cartão. Aí começa a fazer besteira de novo. Aí começa a fazer coisas erradas de novo. Por quê? Porque é o foco. Padrão na coisa certa, foco na coisa certa. O que eu quero? Então persigo. O que eu não quero? Então tem que mudar agora. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Vamos falar com o Senhor neste momento. E como nós ouvimos aqui, como nós lemos aqui em Provérbios, reflita. Tira uma lição do que nós falamos, do que certamente você trouxe para a sua vida, para o seu dia a dia, para a maneira que você é como homem, mulher, profissional, cônjuge, pai, filho. Certamente você se viu em várias situações aqui. E que lição você tira? Quando você reflete sobre isso, que conclusões você tira? Que decisões você estabelece neste dia?
Às vezes nós já falamos tantas vezes, não, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou agir dessa maneira, e voltamos a agir todas as vezes. Porque não houve o foco. Logo se dispersou. Logo o foco foi embora. Logo alguma coisa ocupou aquele lugar que deveria ser o lugar importante. Aí eu dei importância para alguma outra coisa. Quando tudo importa, nada significa. Se tudo é importante, você quer agradar todo mundo, é porque você está desagradando muita gente. Você está desagradando a Deus, está desagradando a sua família. Ah, não, eu quero agradar minha família, quero agradar meus colegas, quero agradar a minha carne, eu quero agradar os colegas do futebol, quero agradar os meus amigos do Face. No final das contas, você está desagradando os mais importantes. Está desagradando a Deus, está desagradando a sua casa, porque falta foco. Falta autogoverno, autoliderança. Então reflita sobre isso neste momento e vamos tomar uma decisão, ou várias decisões. Vamos focar no Senhor de verdade. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. O Senhor te ungiu, o Senhor quer te ungir para levar boas novas. A sua vida tem que ser um espelho, um exemplo, um reflexo de Deus na sua vida. A sua vida tem que resplandecer. As pessoas que te viram um dia, te conheceram um dia, não podem te reconhecer mais. Será que é o fulano? Está diferente, está leve, está bonito, está bem sucedido, está em paz, fala, é amoroso, as palavras saem dele, são boas, não sai mais palavrão, não sai mais desgraça, não sai mais pessimismo, sai palavras de vida, de fé. O Senhor nos ungiu para levar boas novas. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Para de dar para o diabo o que ele espera. Pare de carregar pessoas, ficar com medo, carregar mágoa. Para de carregar os outros, seja livre. Se liberta. Se você ainda carrega coisas, carrega sentimentos, mágoas, medos, se liberta. Se liberta neste dia. Em nome de Jesus, se liberta nesse dia. Não seja mais cativo de nada. Seja livre. O Senhor veio para nos libertar. O Senhor veio para tirar as escamas dos olhos, para dar uma nova vida, para colocar um novo tempo, colocar no novo tempo. Ah, mas o que eu vou fazer? Fique em paz, tenha toda certeza. No 6º ano, vocês terão para 3. Então o que você está preocupado? Se Deus já supriu tantas vezes, não vai suprir agora por quê? Se Deus é o mesmo, mas a fé é a mesma. O comprometimento é o mesmo. A resiliência é a mesma. Então toma decisões nesse dia, sem ficar apático, sem ficar desmotivado. Essa palavra é de vida, é de poder sobre a vida de cada um que crê. O Senhor nos ungiu para levar as boas novas. Creia na palavra, creia em Jesus, nos mostra. Se você quiser viver em paz, obedeça os mandamentos, obedeça as palavras, cumpra fielmente o que você tem recebido, coloca a força, tenha foco na coisa certa, tira o foco do problema, coloca no Senhor, coloca no solucionador, coloca naquele que tem poder para fazer o impossível. Coloca o foco na coisa certa, no lugar certo. Busca de Deus de verdade. Busca Deus de verdade.
Não brinca mais de ser crente, não brinca de orar, não brinca de falar, não. Leve a sério, é a sua vida. Se você quiser, se quiseres viver em paz nessa terra, se quiser, são decisões, eu posso escolher sim, eu posso escolher não. Então escolha pelo Senhor. Se você quiser viver uma vida poderosa, escolha pelo Senhor, priorize o Senhor, muda a sua vida pelo Senhor. Tudo que nós fazemos para Ele ainda é pouco em relação a tudo que Ele faz por nós. Então tome decisões neste dia. Se comprometa com o Senhor de verdade, a não sair da mesma maneira, a não pensar igual, a não ter as mesmas reações, a vigiar, a ter sua mente alerta, como nós lemos, a refletir e tirar lições da vida. Tirar lições, aprenda a pensar no que você está fazendo, para que você aprenda, tire lições, se analisa. Meu Deus querido, que palavra, meu Deus, poderosa, que palavra abençoada, Pai, que o Senhor nos envia. E eu peço, Senhor, que não achem apenas uma palavra bonita, meu Deus, como acharam da pregação do Senhor, e logo se distraíram, meu Pai, logo se olharam para o lado, perguntaram quem é que é esse que está falando. Não, meu Pai, que nós não sejamos tolos, Pai, que nós não sejamos imaturos, que nós não sejamos, meu Deus, pessoas que desperdiçam a vida, que desperdiçam a moeda mais preciosa que nós temos, que é o tempo. Ele não volta. Anos perdidos é uma vida perdida. O Senhor pode restaurar tantas coisas, mas são coisas que nós já perdemos, Senhor. O Senhor pode remir os anos, meu Deus, daquele que estava no pecado por uma vida inteira. Mas ele é aquele que conhece, mas ignora, meu Pai. Esses anos não podem ser recuperados. Eu peço, Senhor, desperta cada pessoa, abre as mentes de cada um. Eu peço, Senhor, derrama do seu favor sobre nós, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, nos ajuda, Pai. Que cada um tome decisões poderosas neste dia. Que não saiam daqui pessoas iguais, meu Pai, mas pessoas mais envolvidas do que nunca, com uma vida poderosa, mais focadas do que nunca num alvo poderoso, mais focadas do que nunca, meu Deus, numa influência gloriosa, que vai subir a nossa média, que vai subir o nosso nível de fé. É isso que nós precisamos, meu Pai. Abençoa o seu povo. Abençoa, meu Deus, cada área da vida. Abençoa as famílias, abençoa os casais. Abençoa, meu Deus, a vida profissional. Abençoa a saúde dessa pessoa. Abençoa tudo, meu Deus, que essa pessoa precisa fazer. Mas que ela tenha esse alvo, meu Pai, esse foco irresistível, meu Pai, de não se distrair, de não olhar para a direita nem para a esquerda, mas estar lá focado, firme, meu Deus, convicto no Senhor. É isso que eu te peço, meu Pai, isso que nós declaramos, é isso que nós nos comprometemos com o Senhor, meu Deus, de uma nova vida. Nós não queremos mais as velhas coisas, meu Pai, nós queremos coisas novas, desafios novos, meu Pai. Quer dizer que estamos evoluindo, quer dizer que estamos crescendo, quer dizer que estamos amadurecendo. Então eu peço, meu Pai, abençoa cada um, dando o fim que cada um espera, meu Deus, dando o cumprimento do desejo dos corações, em nome de Jesus, meu Pai. E nós te agradecemos. Eu creio, meu Pai, em cada palavra, cada oração que foi feita, em cada compromisso que foi estabelecido com o Senhor, meu Deus, que seja um novo tempo, um foco irresistível, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém.